Em 1997, as economias dos países então denominados tigres asiáticos foram atingidos por uma onda de instabilidade financeira, causando contágio em toda a região. Essa crise se iniciou na Tailândia. Naquela época, devido ao mercado interno pujante, resultado do acelerado crescimento, o país estava aumentando significativamente suas importações. Entretanto, as exportações não estavam crescendo na mesma velocidade. Justamente para cobrir esse déficit, a Tailândia optou por aumentar sua dívida externa. Mas você deve estar se perguntando o que os países do Sudeste Asiático têm a ver com o Brasil, né? Hoje vamos falar aqui da crise dos tigres asiáticos. Deixa eu explicar melhor para vocês essa questão do déficit. Basicamente, sempre que o saldo de exportações menos importações for negativo, o governo precisa se financiar e cobrir esse saldo. É justamente isso que fazia a Tailândia. O problema era que o financiamento estava muito concentrado no curto prazo e isso era insustentável. Não havia outra saída. As exportações precisavam aumentar e, para isso, a moeda precisava perder valor em relação ao dólar, ou seja, ela precisava se desvalorizar. No dia 14 de maio, o mercado realizou um ataque especulativo contra o Baht, nome da moeda da Tailândia. O ataque especulativo normalmente acontece tendo as moedas como foco. A tese é muito simples. Se uma economia estiver com suas contas externas desequilibradas, a solução é deixar a moeda perder valor e bombar as exportações. Os investidores estavam apostando que não haveria outra alternativa para a Tailândia. Era preciso deixar o baht se desvalorizar e o novo valor da moeda traria o equilíbrio de volta. O governo então anunciou no dia 2 de julho que a Tailândia iria adotar um regime de câmbio flutuante, ou seja, a moeda teria liberdade para se ajustar perante o dólar, e prontamente o ajuste aconteceu. Funcionava assim. Antes do ajuste, o governo da Tailândia mantinha uma falsa paridade entre o baht e o dólar, ou seja, um baht era igual a $1. Para isso, sempre que havia demanda por dólares, o governo vendia parte das suas reservas cambiais e mantinha essa paridade constante. Dada a fragilidade da situação, o baht perdeu 23% de valor e acabou afundando a Tailândia em dívidas. Filipinas e Indonésia foram logo os primeiros países a serem contaminados. Em seguida, quem caiu foi a Coreia do Sul. Em outubro do mesmo ano, a Bolsa de Valores de Hong Kong apresentou grandes quedas, afetando todos os mercados e instaurando de vez a crise asiática. Antes de entrarmos nas causas e consequências dessa crise por aqui, vamos entender melhor quem eram os países chamados de tigres asiáticos. Existem dois momentos para essa nomenclatura: os tigres asiáticos tradicionais, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura, e mais tarde os novos tigres asiáticos, quando Indonésia, Vietnã, Tailândia, Malásia e Filipinas foram adicionados. Falando um pouco do contexto histórico, para disseminar o capitalismo na região, logo após a Guerra Fria, os Estados Unidos investiram nos países do Sudeste Asiático. Com isso, esses países asiáticos criaram um modelo econômico conhecido como plataforma de exportação. Através de governos bem centralizadores, esse grupo de países investiu em educação, sistema de energia e transporte. Isso tudo, somado a uma mão de obra barata, era terreno fértil para as multinacionais. Atraídas pelos governos centrais, com todos esses estímulos, várias multinacionais foram instaladas nesses países com o objetivo de produzir e montar seus produtos e de lá exportar. Isso saía muito mais barato. O problema é que nada era produzido para atender a população local. Os habitantes dos tigres tinham que necessariamente importar. Justamente por isso, como eu já mencionei lá no início, o governo da Tailândia decidiu tornar o câmbio flutuante devido a uma sequência de ataques especulativos, o que acabou gerando uma fuga de capitais em massa. Naquela época, infelizmente, o Brasil também tinha um alto déficit em conta corrente e também era muito dependente do capital externo para financiar esse déficit. O mercado financeiro, nessas horas, é implacável. Para evitar a fuga de capitais e o agravamento da situação, o governo adotou medidas drásticas,
dobrou a taxa de juros, tornando-as mais altas do mercado financeiro mundial, e em seguida baixou um pacote de redução de gasto público. A recessão foi duríssima. O desemprego, que já era elevado, pulou para índices altíssimos e os trabalhadores que conseguiram manter seus empregos tiveram que aceitar reduções em seus salários. No pico do crash, no final de outubro, a Bolsa de Valores de São Paulo era a que mais havia sofrido no mundo, maior inclusive do que as bolsas dos países diretamente envolvidos na crise da Ásia. Os países asiáticos, invejados pelos outros emergentes durante anos, na verdade possuíam uma situação muito delicada. Taiwan, Indonésia e Coreia do Sul tiveram que recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, que acabou organizando planos emergenciais com o objetivo de restaurar a confiança nos mercados e impedir que a crise comprometesse o sistema monetário internacional. Durante a crise asiática, as medidas adotadas pelo governo brasileiro não foram eficazes para evitar o contágio. Naquela altura, era muito difícil reverter a situação de fragilidade externa e das contas públicas nacionais. Em 98, o Brasil também precisou recorrer ao FMI e em 99, sem escapatória, adotou o modelo de câmbio flutuante. O real perderia valor perante o dólar, assim como aconteceu com o baht tailandês. Eu sou Bruno Lima, analista de renda variável da Exame Research.